Este livro não é um livro de um historiador, não é um livro de uma historiadora, portanto não é um livro histórico. É um livro que resultou de uma reportagem que eu fiz sobre o lado mais pessoal, mais íntimo de Álvaro Cunhal, porque todos nós, de diferentes gerações, conhecemos apenas o lado político, o lado ideológico, o lado partidário. E sabemos também que é da tradição do Partido Comunista Português e de outros partidos comunistas existir uma grande reserva de intimidade. Ora, aquilo que basicamente aqui nós temos é a história de uma pessoa igual a tantas outras, igual a qualquer uma de nós. Uma pessoa que tinha funções políticas, funções partidárias, que tinha uma ideologia à qual foi fiel desde os 20 e poucos anos até morrer, mas que depois tinha uma vida pessoal intensíssima. Era um homem que gostava de mulheres, era um homem que gostava de mulheres mais novas. Teve uma única filha, Ana Cunhal. Essa filha nasceu de uma relação que ele teve quando se deu a célebre fuga de Peniche. Tinha Álvaro Cunhal, na altura, 47 anos, entrou na clandestinidade e conheceu uma jovem de 18 anos, portanto ele tinha 47, ela tinha 18, e dessa relação nasceu a única filha de Álvaro Cunhal. Poucos meses depois, os três partem para o exílio em Moscovo, isto no início da década de 60. Passado não muito tempo em Moscovo, passados uns 2, 3 anos, a relação entre Álvaro Cunhal e Isaura Moreira, portanto a sua companheira e mãe da sua filha, acaba e mãe e filha partem para Bucareste, na década de 60. Interroguei-me muitas vezes, quando fiz a investigação para este livro, porquê Bucareste? Eu não percebia porquê Bucareste. Depois vim a perceber que o Partido Comunista Português tinha criado em Bucareste a Rádio Portugal Livre, que era um órgão de combate ao fascismo. E a Isaura Moreira era locutora na Rádio Portugal Livre. Durante estes anos, até 1974, porque, como sabemos, Álvaro Cunhal esteve em diversos países exilados. Os últimos anos de exílio foram passados em Paris, mas a maior parte do tempo foi na Europa de Leste, sobretudo em Moscovo. Foi mantendo contacto com a filha e houve visitas que foram feitas, tudo dentro de um grande secretismo e de uma grande clandestinidade. Dá-se depois o reencontro entre pai e filha em julho de 1974, quando regressam uma série de crianças que eram os filhos dos exilados políticos de então. O livro tem fotografias desse reencontro de pai e filha. E, contrariamente à ideia que, em algumas reportagens, nomeadamente escritas, se fez passar de que ele teria sido um pai ausente, um pai distante, em função deste passado, aquilo que viemos a saber é que, efetivamente, isso não aconteceu. Foi sempre uma pessoa muito presente na vida da filha, foi ele que a inscreveu no Liceu Camões, foi ele que se assumiu como encarregado de educação. Há fotografias da Ana Cunhal inscrita no Liceu Camões com a assinatura do pai. Ela ia muitas tardes para a Soeiro Pereira Gomes para fazer os trabalhos de casa ao lado dele, para ele controlar, para ver se ela fazia ou não. Estamos a falar de uma jovem nos seus 14, 15 anos. E depois, a dada altura, ela deixa o Liceu Camões, onde estudou cerca de 5 anos, e perdeu-se um bocadinho o rasto à história. E especulou-se muito que ela teria ido para a Bélgica e teria ido para a Holanda, e os filhos seriam de um estrangeiro, e seriam de um holandês, e seriam de um belga, enfim. Houve muita especulação à volta disso e nunca se soube ao certo realmente o que é que tinha acontecido. E eu vim a saber, e este é, digamos que, um dos dados novos do livro, é que ela, quando sai do Liceu Camões, vai estudar para o Liceu São João do Estoril, onde conhece um jovem da idade dela, de uma família de classe média alta, que se chamava Rodrigo Menezes de Vasconcelos, e começam a namorar,
Passado pouco tempo, ela está a viver com este jovem em casa dos pais dele, mesmo em frente ao liceu. Eu tive a oportunidade de estar na casa dos pais do Rodrigo. O pai já faleceu, mas a mãe é viva. E é muito interessante porque a mãe, portanto, a ex-sogra da Ana Cunhal contou-me que o Dr. Álvaro Cunhal ia muitas vezes lá à casa, não subia, ficava no carro, mas ficava à espera que a filha e os netos descessem para se encontrarem. Dessa relação nasceram 2 crianças. Há imensas fotografias das crianças no livro, são 2 meninos muito louros, daí a especulação que eram filhos de um estrangeiro, porque realmente são miúdos que ninguém diria que são portugueses. O mais velho, neste momento, tem 30 anos e vive com o pai na Austrália, porque, entretanto, a Ana e o Rodrigo Menezes Vasconcelos separaram-se, e é após essa separação que ela parte para a Bélgica e leva os filhos com ela. E o outro filho desta relação morre com 21 anos, num acidente de viação em Lisboa, 4 meses antes do avô falecer. E a morte deste neto nunca foi revelada a Álvaro Cunhal para não lhe causar maior sofrimento, considerando que ele estava já muito perto da morte. Entretanto, a Ana Cunhal mantém sempre uma grande relação com o pai. Encontram-se 1, 2, 3 vezes por ano. O mesmo se passa entre ele e os netos. Ele gostava muito de frequentar a Praia do Guincho e levava os miúdos e faziam piqueniques na Praia do Guincho. Eles gostavam muito das empadas de galinha que o avô levava. E da relação da Ana Cunhal com o seu terceiro companheiro, que é um belga, nasceu, portanto, um outro filho, que se chama Jonas de Roo, que vive atualmente em Londres e herdou o talento, foi o que mais herdou o talento para o desenho do avô, porque é designer gráfico e trabalha para a indústria de cinema. Portanto, se forem à internet e fizerem uma pesquisa Jonas de Roo, vão encontrar desenhos maravilhosos, desenhos digitalizados, e esse rapaz, que deve estar com 25, 26 anos, é neto de Álvaro Cunhal, filho de Ana Cunhal. A Ana, entretanto, na Bélgica, trabalhou numa empresa de telecomunicações. Portanto, eu estou aqui a abreviar a história, não é? Trabalhou numa empresa de telecomunicações, entretanto separou-se do belga, conheceu um americano, um senhor que se chama Jeffrey Zivic, com quem casou, e eu vim a descobrir que ela casou em Portugal. Ela quis casar com um americano em Portugal, casou numa quinta em Sobral de Montagraço, convidou a ex-sogra, convidou o ex-cunhado da primeira relação, saiu de casa do pai. O pai vivia num 7º andar, num prédio muito modesto nos Olivais, com a sua companheira nos últimos 25 anos de vida, a engenheira Fernanda Barroso, e Ana Cunhal saiu, não de casa da mãe, mas de casa do pai, o que é um dado interessante e que mostra realmente a relação de grande proximidade que ela sempre manteve com o pai. Ela casou 1 ano antes do pai falecer. O pai já não foi ao casamento dela porque já estava muito doente. E, portanto, esta é a história que eu conto. Portanto, não é uma história de um historiador, não pretendo fazer a história do século XX português através da vida pessoal e íntima do Álvaro Cunhal, mas é uma história diferente. São coisas que nós não sabíamos, nem imaginávamos que tivessem sido assim. O outro dado novo que eu relevo e que também é efetivamente uma novidade é o facto do médico pessoal dos últimos 14 anos da vida de Álvaro Cunhal ter sido um judeu. E como sabem, houve ali uma fase do stalinismo em que houve uma corrente muito forte antissemita. Não deixa de ser curioso que Álvaro Cunhal tenha escolhido para seu médico pessoal um judeu, o Dr. Joshua Roy, que foi ele quem fez a apresentação do meu livro, e ainda por cima uma pessoa muito próxima do Partido Socialista. De resto, é agora candidato a uma junta de freguesia pela candidatura do António Costa. E, portanto, é interessante, porque nós nunca nos passaria pela cabeça que Álvaro Cunhal, que o médico pessoal de Álvaro Cunhal, quer dizer, o homem que o acompanhou até à morte, não é?
que o visitou, que passou a certidão de óbito no dia em que ele morreu, tivesse sido um judeu socialista, do Partido Socialista, considerando as lutas travadas entre o Partido Comunista Português e o PS, e entre Álvaro Cunhal e Mário Soares. E ele manteve sempre uma relação muito próxima com o Dr. Joshua Roy. O testemunho do Dr. Joshua Roy é extraordinário aqui no livro, porque os médicos são como os padres, não é? Quer dizer, nós abrimos a alma aos médicos, porque sabemos que há o sigilo médico e, portanto, estamos à vontade. E há uma história que eu acho fabulosa, que é um dia, quando saiu o primeiro volume da historiografia sobre o PCP de Pacheco Pereira, o Dr. Joshua Roy perguntou ao Dr. Cunhal: Dr. Álvaro Cunhal, diga-me lá, o senhor já leu, de certeza, o livro do Pacheco Pereira, que fala sobre si? E Álvaro Cunhal respondeu-lhe: não li, não, nem quero saber disso para nada, esse senhor não me interessa para nada. E o Dr. Joshua Roy insistiu na pergunta: não acredito, então o senhor ia lá perder a curiosidade de saber o que é que ele escreve sobre si. Ao que Álvaro Cunhal respondeu a Joshua Roy: olhe, eu, para lhe ser franco, eu já não vejo, como o senhor sabe, mas há um camarada meu que manda a ler o livro, e vou-lhe dizer, ele sabe mais coisas sobre a minha vida do que eu próprio. E, portanto, o livro é isto. Portanto, são estas histórias, são estes apontamentos. Não tem nada de político, não tem nada de partidário, não tem nada de ideológico. É, no fundo, a vida de um ser humano, de uma pessoa como nós, que casa, que se divorcia, que tem filhos, que ama, que já não ama, que passa a amar outra mulher, que tem uma filha. É disto, é de afetos e de sentimentos e de emoções que trata este livro. Muito obrigada.